Meus queridos, abra comigo o livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3. Nós já estamos aí há algumas semanas meditando sobre esse texto, sobre esse livro. E hoje, capítulo 3. Diz a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia, e pregava, dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Pai amado, obrigado por esta noite, por esta palavra, Senhor, pelo Teu Espírito que está neste lugar, sobre nós, em nós, Tua igreja, Pai. Fala conosco, Senhor, que esses minutos que sucedem a partir de agora, seja o momento do Senhor falar ao nosso coração, seja o momento do Senhor trazer, Deus, uma palavra rema, viva, real para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Jonas cumpre aqui o que foi profetizado, o que foi profetizado sobre Jesus em Isaías capítulo 61. Ele vive no Velho Testamento algo parecido, porque Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o qual me ungiu para pregar boa nova ao quebrantado, proclamar libertação ao cativo, etc. E lá no meio ele fala assim, vamos ler para a gente ser exato, Isaías capítulo 61, deixa guardado aí o texto de Jonas, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A igreja tem vivido muito, tem fluído muito, tem pregado muito, eu tenho pregado muito a respeito desse versículo. Porque é a pregação, querido, que te estende a mão, é a pregação que quer quebrar suas cadeias, que quer te deixar livre, abençoado, que quer te deixar vivendo o melhor de Deus na sua vida. E quantos querem o melhor de Deus? Amém? Mas tem o versículo 2, que é a pregação de Jonas, que também faz parte da pregação do reino de Deus. A gente não toca muito nisso, não fala muito nisso, é muito pouco pregado, mas eu acho que está chegando um tempo de se mudar o tom da nossa voz. Porque ele diz no versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. A pregação de Jonas é a pregação do versículo 2,
É uma pregação de juízo. É uma pregação onde Deus falou: olha, gente, tempo seus acabou. A malícia dessa cidade, a sujeira dessa cidade, o pecado dessa cidade subiu até os céus. Foi isso que Deus disse a Jonas. E daqui a 40 dias, vocês experimentarão a ira de Deus. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E eu estou falando aqui como profeta de Deus. Se Jesus estivesse aqui, e essa palavra fosse, Nínive fosse o mundo de hoje, eu acho que a pregação já estaria registrada, já ficou registrada na palavra de Deus. E eu queria ler essa pregação com vocês. Abra comigo Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 3, Jesus traz uma pregação de temor, uma pregação de juízo. Ele pregou antes, estava no final do seu ministério, ele pregou: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Eu sou quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus pregou a palavra da misericórdia, do amor, da graça. Mas quando chega no final, Jesus muda o tom da pregação. E ele fala: olha, vai chegar um momento em que a coisa vai ficar muito séria. Então ele traz o sermão profético, ele vai falar da destruição do templo. E no versículo 3, 24:3, ele diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, primeiro parênteses, isso aqui não é uma conversa para a multidão. Não é uma conversa que Jesus falou para aquela multidão que ouvia ele. Não, foi uma conversa de poucas pessoas, ele e seus discípulos, ele e a igreja. Eu quero que você pergunte para o seu irmão: você faz parte dessa igreja? Você faz parte da igreja de Jesus sobre a terra? Você está pronto, preparado para ouvir algumas coisas particulares que Jesus quer falar para a sua igreja? E deixa eu te falar, meu irmão, isso é uma prosa, é uma conversa que só a igreja interessa. Porque quem não faz parte da igreja de Cristo não está nem aí com esse assunto que nós vamos tratar hoje. Desrespeita, desconsidera, faz até chacota. Mas Jesus falou: para você, minha igreja, para vocês, meus discípulos, eu quero dar algumas informações importantes, porque ela começa dizendo assim no versículo 4, e ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Por que Jesus traria essa advertência? Porque nos últimos dias o espírito de engano estaria operando de forma terrível sobre a terra. Diz a Bíblia, para enganar os próprios santos. Então, irmão, eu vou trazer a mensagem aqui: fique esperto. Fica muito esperto. Muito, muito, muito. Porque há um espírito de engano atuando. Se possível, eu e você. E ele continua: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerra, rumor, isso tem acontecido há quanto tempo? E tem aumentado, e pode ser que aumente muito mais, e a coisa numa proporção muito maior.
por causa da força nuclear, da força bélica nuclear. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Isso tem acontecido, gente? Né? Não responda com voz de brasileiro, porque o Brasil é um país abençoadíssimo, naturalmente falando. Se tirássemos os nossos problemas que nós temos de falta de caráter, de falta de integridade humana, o país é abençoadíssimo, sim ou não? Não existe. Um país fértil, o clima, a natureza, não tem terremoto, não tem deserto, não tem neve, não tem nada. O país é abençoadíssimo. Eu acho que quando Jesus falou de Canaã, ele estava falando do Brasil, né? Versículo 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu... Ah, bispo, isso aí está longe de acontecer, porque país laico, a gente prega na praça, igreja, fecha boteco e abre igreja, isso aí não está acontecendo. Será que está ou será que não está? Gente, nós temos que olhar na ótica mundial, mas principalmente em Israel. Porque o termômetro de Deus é Israel. Existe perseguição sobre o cristão hoje, nos nossos dias? Tem fonte segura que eu usei na minha dissertação de mestrado, que fala que morre no mundo hoje 10 mil cristãos por ano. 10 mil cristãos são assassinados. Que isso? Na onde? No mundo não ocidental, principalmente. No mundo islâmico, no mundo, principalmente Sudão do Sul, que é onde é o lugar mais perigoso. De novo eu repito, mas você está no paraíso, você está em Canaã. O Brasil é uma Canaã espiritual a nível de liberdade. Sim ou não? Ore pelo seu país para que continue assim, amém? Nesse tempo, verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui, esse versículo tem me incomodado. O amor se esfriará de quase todos. Que amor é esse? Eu acho que é o amor fundamental que Jesus nos disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é isso? O amor diminui para com Deus e para com o meu irmão. Alguns anos atrás, quem viveu o evangelho de alguns anos atrás, via na igreja uma sede pela presença de Deus. Nós marcávamos reunião de oração, vigília, né? Eu confesso, eu aspirava pela sexta-feira à noite, porque era o dia da vigília. Eu estava no colégio interno, chegava na minha cidade na sexta-feira de tardezinha, não via a hora de dar 7h30, 8 horas, porque a igreja se reunia e ia para o monte. Querido, eu quero confrontar o seu coração. Você tem amor pela presença de Deus? Você tem desejo por estar na presença de Deus? Orando, adorando? Bispo, a vida é muito corrida, você sabe como é que é, tem muita coisa para fazer. A vida sempre vai ter 24 horas todos os dias, e responsabilidade não é novidade para geração nenhuma. A pergunta é: você tem desejo? Sinceramente, bispo, não tem nem paciência para isso. O amor se esfriaria. O amor pelo meu Deus se esfriaria. O amor pelo meu irmão. Você tem 1000 amigos no Facebook, na rede social,
mas não tem um amigo de verdade para você abrir o seu coração. Tudo é frio, tudo é distante. Um sinal do tempo que nós estamos vivendo. Mas eu continuo, vamos correr rápido aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será, pega na mão do seu irmão e fala, garra, meu irmão, perseverança, a coisa vai ficar cada dia mais feia, só vai piorar, viu? Versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá, aqui tem a ação da igreja, uma igreja que vai evangelizar as nações, uma igreja que vai evangelizar a terra, uma igreja que vai até os confins da terra, levando a palavra de Deus. Então virá o fim. Depois ele vai falando, né, a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, imagino que esteja falando do anticristo, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui tem uma interpretação de que já se cumpriu, que foi a queda de Jerusalém, lá no ano 70, depois de Cristo. Versículo 29. Não, versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ele no interior, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Vai ser um evento catastrófico para alguns e glorioso para outros, porque o céu vai como que partir ao meio e nós veremos o Senhor Jesus. Uns farão uma festa, outros desejarão entrar nas cavernas de tanto medo. Pergunta para o teu irmão, que lado que você está? Da festa ou do medo? Irmão, eu confesso para vocês que eu tenho todos os dias orado, ansiado, e falado, Jesus, eu assisto televisão, você vê o Brasil, você vê o mundo, você vê a coisa, eu falo, Jesus, volta logo. Volta logo, volta, Maranata, volta, Senhor, porque só o Senhor pode dar um jeito no ser humano e nesse planeta, nesse universo. Eu espero com alegria a volta do Senhor. Amém, querido? Bispo, está amarrado, eu tenho medo. Por que você tem medo? O coração dessa palavra é para responder essa pergunta, por que você tem medo? Você não está preparado? O que está faltando aí? Vamos continuar que eu vou chegar mais sobre isso. 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma e outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Bispo, por isso que eu não entendo a Bíblia, porque fala que essa geração não vai passar, e quanto tempo faz que Jesus escreveu isso, e quantas gerações já passaram e não aconteceu a volta. Irmão, entenda a interpretação da palavra. Não passará a geração que ver os sinais. Se você está vendo os sinais na sua geração, então afirma o corpo, porque é com você. Muitas gerações passaram, mas não viram sinais. Não aconteceu o que tinha que acontecer. Quando ele fala, preste atenção, Jesus é fantástico, né? Cada palavra não tem palavra solta. Preste atenção na figueira. De quem que ele está falando?
Israel. A figueira é Israel. Israel não existia, ela foi dispersa. Ela voltou, ela brotou. Quando? 1948? Sabe quem que assinou o renascimento de Israel? Um brasileiro. Oswaldo Aranha, obrigado. Um brasileiro que deu o voto de Minerva na ONU, declarando que Israel voltasse a renascer. Israel nasce, e por isso aquele confronto todo que existe lá no mundo oriental, na Palestina ali, porque por força da ONU, a nação de Israel nasce do dia para a noite, cumprindo a profecia de Isaías. Pode surgir uma nação do dia para a noite? Assim será com Israel. Isso se cumpriu, quantos anos atrás? 48 para 2017? 60? 68? Então 70 anos vai dar daqui a 2 anos. Tem alguns sinais interessantes também. Gente, eu não estou pregando nada absoluto aqui, é só para a gente pensar e gerar medo no seu coração, tá? É só isso. Eu quero que você saia daqui hoje com medo, com temor. Você chegar na tua casa, dobrar o joelho, acertar a sua vida, renunciar ao pecado, acertar os relacionamentos errados, pedir perdão para quem você tiver que pedir perdão, que você volte a encher a tua vida do azeite mais puro da presença de Deus. O objetivo meu é esse. Não estou afirmando absolutamente nada de que dia que Jesus volta, se é nesse ano, se é não posso, ninguém sabe disso. Mas nós temos que perceber os sinais. Nos últimos dias, a ciência se multiplicará. Alguma geração nesse planeta viu uma transformação científica como a nossa? Possível. Se tem as pessoas que têm aqui com mais de 70 anos de idade, o que você viveu há 70 anos atrás, o que está vivendo hoje a nível de tecnologia mundial, é sobrenatural. Nunca na história da humanidade isso aconteceu, uma evolução tão rápida em tão pouco tempo. Israel nasce, ciência multiplica, terremotos, guerras, rumores de guerras, unificação do mundo. O mundo hoje fala uma voz só, interligada pela internet. Muitos afirmam isso claramente hoje, não estou falando que mas a questão do número da besta nada mais é do que o código de barra, aonde todo mundo vai precisar ter uma tatuagem. Quem não tiver o número não pode comprar nem vender, não é isso que diz Apocalipse? Não precisa de cartão de crédito, não precisa de dinheiro, acabou todo tipo de fraude, acabou a propina, acabou os roubos, porque todo o dinheiro vai ser digital, não existe mais dinheiro papel, mas todo mundo vai precisar ter a marca, senão você não compra nem vende. Há 40 anos atrás isso seria possível? Possível, mas e hoje? Tem até flanelinha na rua com cartão com maquininha de cartão para a gente dar. Então as coisas estão acontecendo. Versículo, onde nós paramos? Aqui. Versículo 37. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, repito, acabei de falar agora há pouco na ministração, e tem algumas pessoas de peso que estudam a palavra de Deus seriamente falando isso, que eu acho muito interessante. Preste atenção nas datas de Israel. Jesus morre e ressuscita Páscoa, Pães Asmos. O Pentecoste acontece na festa, o batismo no Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo acontece no Pentecostes. Existem mais
duas festas muito importantes, que é a festa das trombetas e festa dos tabernáculos. Tabernáculo fala de uma casa nova, uma habitação nova. Preste atenção, fique esperto, igreja. Continua, verso 38. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também o Filho do Homem. Querido, ele está falando do ambiente onde as pessoas estavam absolutamente ausentes de Deus. Um ambiente, casava, se dava casamento, comia, bebia, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida, carpe diem, viva o momento, seja feliz, faça o que você quiser fazer. Mas e Deus? Não, que Deus? Deus é para gente atrasada. A Bíblia, santidade, sexo no casamento, isso aí é coisa de gente atrasada, desses crentes fanáticos, bobo. Eu quero ser um crente fanático, bobo, que anda no temor do Senhor. Porque o dia que a surpresa acontecer, irmão, eu não vou ser pego de surpresa. Eu estou aqui pregando para você também não ser pego de surpresa. Mas quem não interessa pelo Senhor, nem está sabendo do que está acontecendo. E será pego de surpresa. Quantos não serão surpreendidos? Amém? Pula lá para o versículo 45. E a gente vai fechar. Quem é, pois? Jesus vai falar várias parábolas. Eu vou ficar em duas. A primeira parábola ele fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, fala comigo, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, essa parábola fala de uma expectativa entre Deus, o Senhor, e nós, seus servos. Ele nos confiou responsabilidades. E ele falou: olha, cuida das pessoas. Como que ele fala aqui? Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, Deus tem uma expectativa de nós como servos de Deus. Esses dias eu entendi um negócio tão simples na Bíblia, mas que o lerdo aqui não tinha entendido ainda. Eu já preguei muitas vezes para vocês aqui, e hoje eu já citei esse versículo, que fala assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e o teu próximo como a ti, superado. Esse versículo foi superado, eu não tinha prestado atenção nisso, porque lá em João Jesus fala assim: ó, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão agora não é amar o meu irmão como eu me amo. O padrão agora dos cristãos é amar o seu irmão como Jesus o amou. Isso é ser cristão. Isso é ser verdadeiramente um seguidor de Cristo sobre a terra. Pega na mão do seu irmão e fala: me ama como ele me amou. Que responsa, hein? Me ama como ele me amou. Ébrios é embriagado, né? Bêbado, embriagado.
querido, que você tem sido servo de Deus sobre a terra. Você tem amado quem Jesus amou. Quando Jesus fala com Pedro, depois da ressurreição, ele fala: Pedro, tu me ama, você me ama, cara. Você me negou 3 vezes, eu estou te perguntando 3 vezes, você me ama? Senhor, eu te amo. Então ama as minhas ovelhas. Ama, Pedro, as pessoas por quem eu amo. Ama as pessoas por quem eu morri e ressuscitei, Pedro. Irmão, isso é para nós. Você ama a pessoa que Deus colocou do seu lado? Você ama as pessoas que Deus colocou na sua vida? Quando eu falo ama, eu estou perguntando: você está preocupado na salvação delas? Você pode se disfarçar do que você quiser, meu irmão, de médico, de enfermeiro, de doutor, de dentista, de pedreiro, de faxineiro, do que você quiser. Mas você está nessa terra para ser um servo de Deus e amar as pessoas e apresentar a salvação, porque a salvação fala: a minha eternidade será dirigida, porque você influenciou a minha vida, você me apresentou o Jesus que salva, que me perdoa, que me expia, e hoje é o dia da expiação. É o dia que o véu foi rasgado, é o dia que você pode entrar na presença do Santo dos Santos, na presença da arca, porque Jesus fez isso. Quem não tem Jesus não pode ter esse acesso. Quanto você ama seu irmão, quanto você se importa com o perdido, o quanto você tem disposição para convidar ele para ir para a tua célula. Que célula, bispo? Nunca fui numa célula, porque eu tenho que assistir novela, sabe como é que é, né? Igreja que tem tempo para assistir novela, mas não tem tempo para fazer célula. E eu estou falando de célula porque é o jeito mais fácil de se pregar o evangelho. Quando Jesus fala de amar o irmão, é interessante também, as coisas vão ligando aqui, o Espírito Santo vai agindo. Ele dá a parábola do bom samaritano. Olha que coisa, eles questionam o Senhor: como que quem é amar o próximo? Aí Jesus fala: eu vou te explicar como é que é. E aí ele conta aquela historinha do bom samaritano. O cara foi destruído, roubado, largado na beira do caminho lá, todo estourado. Passa o sacerdote, não faz nada. Passa o levita, não faz nada. De repente alguém que não era nem sacerdote, nem levita, para e ama, e cuida, e zela, e leva aquela pessoa para uma hospedaria. E chega na hospedaria, depois que ele deu o vinho, fala da aliança, deu o azeite, fala do Espírito, e ele fala: hospedeiros, que eu creio que era Jesus falando com a igreja, a hospedaria. Jesus falou para a hospedaria: cuida desse homem, até que eu volte. Entenderam? Quem é que tem a missão de cuidar desse homem, chamado humanidade, até que volte? A igreja. Cuida dele. E olha aqui, agora que vê o detalhe da riqueza, né? Olha aqui. Eu vou te deixar esse dinheirinho aqui, ó. Quanto que era o dinheiro? Quem lembra? 2 denários. Eu vou te deixar 2 denários pagos antecipadamente. Se alguma coisa a mais você gastar, quando eu voltar eu pago. Irmão, não estou afirmando nada, mas leva a gente a pensar. Pensar o que, bispo? O denário é o salário para 1 dia de serviço. 2 denários é salário para 2 dias de serviço. E a Bíblia fala assim: 1 dia para o Senhor é como 1000 anos. 1 dia, 2 dias, 1000 anos, 2000 anos. Ah, falhou, porque nós já estamos em 2017 depois de Cristo. Olha o dedinho, ó. Não, 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 não. Por que não, 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 não? Porque no calendário de Deus, nós não estamos em 2017. No calendário de Deus, que é o calendário lunar judaico, dia 21 de setembro passado, nós entramos no ano de 1578.
E Jesus veio no ano 4000. 2000 anos se dará daqui a 22 anos. Interessante, né? 2000 anos, a partir da vinda de Jesus, se dará daqui a 22 anos. Guarda isso no bolso aí. Fala para o teu irmão, guarda essa informação. O futuro pode ser importante. Então, quem achou que não ia casar, pode ser que dê tempo. Mas não demora muito, né? A segunda parábola, eu vou fechar nela, capítulo 25, fala assim, a parábola das 10 virgens. E diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem está esperando o noivo? Quem faz parte da igreja que espera pelo noivo? 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai. Fala comigo, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Irmão, eu creio que essa parábola está falando do arrebatamento. E pelos números, 50% da igreja vai e 50% fica. Se isso estiver correto, meio a meio está aqui. Se na parábola dos servos, a expectativa do Senhor é do meu relacionamento com o meu irmão, é se eu tenho amado o meu irmão, é se eu tenho cuidado do meu irmão e não batido nele, não desprezado ele. Agora na parábola das virgens, fala de uma relação entre o noivo e a noiva. E o que Deus espera da sua noiva? Que ela tenha azeite, que ela tenha óleo fresco, que a sua lâmpada esteja acesa. Se um depende, ama o teu próximo como a ti mesmo, as 10 virgens falam, ama o teu Deus intensamente, ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, seja cheio do Espírito Santo, respire o cheiro da rosa de Saron, exale o cheiro do perfume de Cristo na sua vida, seja um homem cheio do Espírito Santo, porque esse tem azeite na sua vida. Esse teve o seu caráter transformado, o seu óleo não escorre, não se perde mais. Esse busca a Deus, o amor dele não se apagou como de toda a geração, porque ele continuou buscando e crendo e amando e clamando. Irmão, você faz parte da igreja que glorificará o Senhor nos ares? Ou você fará parte da igreja que foi surpreendida? Muitos naquele dia falaram, Senhor, Senhor. Jesus falou, te conheço, cara. Você não tem azeite, você não tem o meu espírito, você não tem a minha unção, você deixou tudo apagar, acabar.
A Bíblia fala lá em Apocalipse, eu não vou, que Deus olha para uma multidão e pergunta, mas quem é essa multidão? E aí um anjo fala, são todos aqueles que vieram da grande tribulação. Mas já tinha uma multidão lá, adorando, que eu creio que é a multidão que encontrou com o Senhor nos ares. Mas uma outra parte, a que está falando, vai ficar batendo, Senhor, abre, abre o quê? A porta do arrebatamento. Fechou, perdeu o momento. Vai ter uma segunda chance? Entendo que sim. Mas vai ralar, viu, irmão? Porque ele fala, olha, aqui o sol não vai te queimar mais. Aqui você não vai experimentar mais o poder do fogo. Porque lá embaixo você sofreu pra caramba. Aqui eu vou lhe enxugar dos seus olhos toda lágrima, porque você chorou muito. Pergunta para fechar, qual lote você vai querer, do primeiro ou do segundo? Irmão, não, eu estou fazendo um tom de brincadeira para descontrair. Não brinque com a tua santidade. Não brinque com o temor de Deus. Não brinque com a sua experiência com Deus. Não deixe que a religiosidade... Vou te dar um último versículo para a gente orar. Lucas 21. Lucas 21, 34, nós vamos orar. Jesus, é o mesmo texto, só que agora dito pelo Dr. Lucas aqui. E ele diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, que ninguém... vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele fala, tem gente que vai estar tão embriagado, tão confuso na orgia desse mundo. A orgia aqui não tem o teor sexual, não. É o teor da confusão desse mundo. Você está tão longe de Deus, está tão envolvido nos prazeres, nas vontades, nos desejos, na confusão dessa vida natural, que você não tem tempo para pensar na eternidade. Você não tem tempo para pensar numa experiência com Deus. E de repente o dia vai surgir. E aí nós temos duas opções. E aí eu volto onde nós começamos. Nínive ouviu essa pregação. E o que Nínive fez? Se arrependeu. Se arrependeu de forma tão intensa, tão verdadeira, que Deus falou, eu não vou destruir mais vocês. Querido, há tempo. Acerte a sua vida hoje. Acerte a sua vida hoje, porque tem tempo. Mas não deixa. Mas para frente a gente vê. Eu estou aqui como profeta para falar, cuidado. O quanto mais para frente. O quanto mais para frente. Nínive falou, chega. Eu quero Deus. O rei, sabe o que o rei fez? O rei de Nínive estava sentado no seu trono. E ele falou, eu saio do meu trono. Ele tirou a sua coroa. E ele dobrou o seu joelho. Sabe o que o Senhor Jesus quer que nós façamos? Cada um de nós, que a gente saia desse trono que a gente senta, o trono da nossa vida, que a gente tire a coroa do nosso reinado. Eu penso, eu sei, eu acho, para mim,
E a gente fala: Jesus, seja o meu rei, governa sobre a minha vida, porque eu quero ser um servo fiel, eu quero ser uma noiva apaixonada que te espera de dia e de noite. Eu não vou ser pego surpreendido. Posso ouvir um amém, querido? Se coloca em pé no seu lugar, por favor. Você conhece os seus pecados. Você conhece, querido, o que suja as suas vestes, o que te deixa impuro diante do reino de Deus, diante da santidade do Espírito Santo. Você conhece seus pensamentos, você conhece suas palavras, você conhece suas atitudes, você conhece o tanto que você ama a Deus ou que não ama a Deus. Esse dia aqui no teu calendário é um dia profético, Deus. O Senhor marque as nossas vidas, Senhor, com um tempo de acerto, com um tempo de renovo, Senhor, com um tempo, Deus, aonde a embriaguez da vida, a orgia do mundo, as confusões dessa terra não vão nos tirar do seu altar, não vão nos tirar, ó Deus, do arrebatamento, da salvação, da eternidade, Senhor. Ó Espírito Santo, vem fazer a tua obra em nosso coração, Senhor. Ó Espírito Santo, vem nos fortalecer como homens e mulheres de Deus, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não nos deixa cair nela, Senhor. Fortalece as nossas vidas, livra-nos do laço, livra-nos da maldade, Senhor, para que nós possamos viver vida reta diante do Senhor, reta diante do Senhor, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, cante esse cântico ao Senhor como forma de oração. Tu és a minha luz, diga isso de todo o coração a Ele. A minha salvação, me renderei. Renda o seu coração a Ele agora. Oh Jesus, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
Jesus. Oh, Senhor. Vem, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Obrigado. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Levanta suas mãos, querido. Para fechar, repita esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é vivo, porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou para me salvar, e diante do teu trono, diante da tua vida, eu peço perdão por meus pecados, por todos eles. Peço misericórdia, que o Senhor me lave e me perdoe pelo teu sangue gracioso, misericordioso, justificador, e que teu Espírito me encha como a noiva prudente. Eu quero ser cheio da tua presença, do teu óleo, e estar preparado para o dia do casamento. Senhor, pelo teu Espírito, me ajude a ser fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que Deus abençoe. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Nosso culto está encerrado.